falar em preservação, tá aí. Bom, a agitação provocada aí no mercado político pelo Flávio Bolsonaro, desde a sexta-feira, foi na sexta ou foi no sábado, que ele anunciou que seria candidato a presidente da Foi República. sábado, eu acho, né? Foi Foi sexta que a Foi, gente sexta? foi falou no sexta? programa. Ah, É. é, foi sexta. Foi na sexta-feira, né? É, foi na sexta-feira. Rapaz, eu não acreditei, não é quando ele anunciou. Fala no Eu sou microfone. candidato de papai, eu sou candidato de papai a presidente da República. Eu não me assombrei com isso, porque um dos caminhos que o Bolsonaro poderia trilhar, e aparentemente começou a trilhar, foi esse de, olha, vem cá, por que é que eu vou abrir mão do meu espólio eleitoral, da minha herança de voto, para esses outros nomes que estão por aí? Olha, eu prefiro até disputar a eleição, não ele, que não pode, porque está condenado, indicar um filho meu para disputar a presidência da República, mesmo até para ele perder. Mas pelo menos a gente mantém o controle sobre esse meu espólio de voto, sobre essa minha Sobre a herança. direita mesmo. Mantém o controle Sim, sobre a sobre a direita do direita, Brasil, que está claro, claro. sequestrada pelo Então, Bolsonaro e que muito ele bem. quer manter ali. Então, quando o Flávio anuncia, não achei nada de espantoso. Era um caminho que estava aberto para ser trilhado, poderia ser trilhado ou não. Começou a ser trilhado. Agora, meu amigo, 48 horas depois, eu ver o Flávio dizendo: Olha, eu tenho um preço. Eu tenho um preço. Eu tenho um preço para quê? Para retirar a minha candidatura. Como é que o cara se lança candidato na sexta-feira e no domingo? Foi isso? Foi no domingo que ele falou do preço ou Foi foi no no domingo. sábado já? No Domingo. domingo, 48 horas depois, ele disse: tudo bem, mas eu posso retirar minha candidatura, dele que paguem o preço. Aí, rapaz, o cara dá um tiro, não é no pé dele, não. É um pouco mais acima, pelo menos. Porque Pois atirar é. no pé, eles todos são exímios. Vamos ouvir ele É, falando. Solta aí então. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim, só que eu só vou falar para vocês amanhã. Vamos conversar amanhã com o Valdemar, com o Rueda, com o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, que é o nosso líder, e vamos fazer o convite também ao Marcos Pereira nesse primeiro momento, para que todos possam conversar, sem compromisso de absolutamente nada. O meu preço é justiça. O meu Aí, preço é peraí, justiça. só um E minutinho, não é Alice. Antes de entrar nessa nova parte dessa compilação bem feita que você fez. Aí o cara disse: é meu preço, amanhã eu vou dizer qual é. Amanhã. Como é que o cara fala uma coisa dessa? Aí depois, quando viu que pegou mal para burro, todo mundo começou a falar mal. Olha aí, não é para valer essa candidatura. Ele mesmo admite que tem um preço. Qual é o preço que ele vai cobrar? Quem é que se lança candidato a presidente? É qualquer coisa e diz: olha, mas eu tenho um preço aqui, eu topo negociar isso. Diz isso com 48 horas. Aí ele antecipou ontem à noite em entrevista já tarde da noite à TV Record, qual era o preço dele. Aí vem essa conversinha dele, que é de ontem, essa que vai entrar aqui agora. Bota do começo da conversa dele falando. Não, do Não, preço ali a gente mesmo. já mostrou. Solta, Alice, É de todo naquele jeito. outro, Alice, que você tava Primeiro mesmo. momento, para É, que não, eu todos sei. possam conversar, Peraí. sem compromisso de absolutamente nada. o meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. A única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. É fantástico, né? Quando ele viu, me desculpe a palavra, a expressão, quando ele viu a merda que ele fez,
Tem um preço. Ele queria criar um certo clima. Opa, mas amanhã eu digo para vocês. Aí, né, ele achando que tá... Rapaz, quem é que aconselhou esse cidadão a fazer uma estripulia dessa, a É, cometer um erro grave para foi um ele? amador, é um amador. Mas o É, Flávio isso aí eu Bolsonaro, falei que era uma entrevista da TV Record, mas não foi. Foi do Congresso em Foco. Foi uma entrevista foi. que ele deu Não, você ao estava Congresso. correto. O Congresso em Foto replicou. Da Ah, o Record mesmo. Congresso. Então era para a TV É da Record e o Record. Congresso em Só, Foco tá, colocou um só pedaço. uma coisa, o Flávio Bolsonaro, galera, o que ele tá tentando? Ele tá, claro, chantageando a direita. Como a gente tem dito aqui, quem não quer a anistia acima de todos é a direita. Ele até cita os nomes. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, o Marcos Pereira, do Republicanos, o Anda. Ciro Nogueira, do PP. São esses o PSD também, do Kassab. Essa turma não quer Isso a aqui anistia. tá me E não atrapalhando. passou a anistia até hoje porque a direita não quer. Eles têm maioria. Eles poderiam ter aprovado a anistia tranquilamente, mas eles querem se livrar do bolsonarismo. Eles estão sequestrados pelo Bolsonaro, eles querem aproveitar essa chance para pegar o espólio do Bolsonaro sem ficar dependendo tanto do presidente e da família do presidente. Então eles não querem a anistia. Por isso que não passa. E o Flávio Bolsonaro agora apelou. Falou: olha, então o candidato sou eu, o espólio vai seguir com a gente, a não ser que vocês aprovem a anistia. Porque se vocês se movimentarem lá no Congresso, vocês podem aprovar a anistia. Claro, vai ser derrubada no STF depois, mas essa é a chantagem do Flávio Bolsonaro indo para cima da própria direita. Ele está lançando a candidatura dele para chantagear a direita. Eu só saio e divido o espólio com vocês se vocês liberarem papai. E ele quer liberar Bolsonaro para ser candidato. Ele quer Bolsonaro anistiado, podendo inclusive Como se isso restabelecer fosse os direitos possível. eleitorais dele, ele poder ser candidato. Então, ele quer permanecer, o Bolsonaro quer permanecer com a direita sob controle. Ele viu que vai perder. Ou é Flávio, ou é ele livre para ser ele, mas para a direita, sem os Bolsonaros, o espólio não vai. Então, esse é o recado. E tá aí a chantagem feita. Vamos ver qual vai ser a reação agora dos líderes desses partidos. Quando tem reunião de líder na Câmara, o PL sempre fica isolado na hora de pedir para pautar a anistia. Nenhum desses outros partidos do centro apoiam a anistia durante a reunião de líderes, que é onde se estabelece a pauta de votações. Então, se ele não convencer os que mandam nos partidos, por mais que ele tenha maioria no Congresso, ele não vai botar essa agenda para frente e é uma tentativa óbvia de chantagem. Ele convocou uma reunião para hoje de tarde com os líderes do Centrão. Esse Antônio Rueda, que está aparecendo o nome dele aí nessa imagem, é o presidente da União Brasil. Ciro Nogueira, presidente do PP. Marcos Pereira, do Republicanos. E o Valdemar Costa Neto, do PL. Só que cada um tinha seu compromisso, ou alegou que tinha o seu compromisso, ou inventou um compromisso para não comparecer a essa reunião. Mas essa informação já rodou, ela já avançou. E agora está sendo convocada, agora, esses líderes confirmaram, quase todos eles, talvez a exceção do Marcos Pereira, mas Antônio Rueda confirmou, o Ciro, Valdemar Costa Neto, que estarão hoje de noite, possivelmente aqui em Brasília, para um jantar com o Flávio Bolsonaro e para ouvir as razões do Flávio Bolsonaro, razões que o levaram a se lançar em nome do pai, candidato a presidente da República. O Flávio certamente vai repetir para ele a mesma coisa. Olha, vamos aqui negociar. Eu já disse que negociaria, vamos negociar. E vai ouvir deles o que já está mais do que previsto. Olha, vem cá, a gente não vai tocar esse negócio de anistia para frente. Até porque o Centrão, ele quer os votos do Bolsonaro, mas ele não quer dar nada em troca ao Bolsonaro. Ele quer só os votos do bolsonarismo, mas não quer dar nada, 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 nada. Entendeu? Ah, Enquanto isso, você tem o silêncio ensurdecedor, ensurdecedor do Tarcísio de Freitas, que o Flávio, com bastante antecedência, avisou: olha,
papai quer que eu seja candidato aí a presidente. E eu vou ser lançado, ou vou me lançar. E o Tarcísio, opa, maravilha, vamos lá, Flávio. Mas disse isso em conversa fechada com o Flávio. O próprio Flávio foi quem relatou isso. Desde então, o Tarcísio não disse nada. Mas como o Tarcísio vai continuar em silêncio durante tanto tempo? O Tarcísio foi o cara que deve o governo de São Paulo a Bolsonaro. Aliás, deve antes, deve o Ministério da Infraestrutura a Bolsonaro, que mal o conhecia quando aceitou a indicação de Tarcísio para ministro de Infraestrutura. Pois é. Então, e que sempre se declarou o Tarcísio, quantas vezes já não ouvimos? Não, quem escolhe o candidato da direita é o Bolsonaro. Eu vou me submeter ao nome que o Bolsonaro indicar. E agora que o Bolsonaro indicou o Flávio, o Tarcísio fica calado, boquinha fechada. Porque ele passou os últimos meses, até o Flávio disse isso hoje, ó. Tem uma declaração do Flávio aqui onde ele diz o seguinte: Flávio Bolsonaro nega candidatura experimental e nega balão de ensaio e minimiza o silêncio de Tarcísio. Diz Flávio, não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias e várias e várias vezes que o objetivo dele, do Tarcísio, é ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Realmente, o Tarcísio, para ficar ganhando tempo e não começar a apanhar desde já, virar alvo de crítica, o Tarcísio continuou nos últimos meses com essa conversinha mole. Não, 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 ser candidato à reeleição. Aí ele dizia isso, aí imediatamente vinha todo mundo, a imprensa, todo mundo, não, não é isso, não. Ele está dizendo isso aí só para ganhar tempo. Ele é candidato a presidente. Aí ele ia para eventos em São Paulo, com banqueiros, Avenida Faria Lima, que é o seu grande reduto eleitoral e tudo. E aí perguntava para ele, e a presidência? Não, não. Só penso em São Paulo, eu só penso em São Paulo. Aí todo mundo, como ele é esperto, como ele é bom, como ele é experiente, mas ele é candidato a presidente. E agora, com essa história do Flávio se lançar candidato a presidente, e se não recuar, e se isso não for uma candidatura experimental, como o Flávio diz que não é, aí complica tremendamente a vida do Tarcísio de Freitas, candidato a presidente. Aí ele Vamos. vai ter que A se gente está com os vídeos aqui, a resignar gente não. em disputar a reeleição. Que vídeo? Não, A gente. esses aqui, Não, que Do vídeos. vídeo? Ciro, o do Ciro que você queria. Tem o do Ciro? Ah, do Ciro Nogueira. O Ciro, deixa. Vai, solta o do Ciro e a gente explica depois. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Eu já tinha externado anteriormente que os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política é como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. O O meu Ciro é coração, presidente. o meu coração é Flávio, mas a minha mente, a racionalidade Mas diz vem que cá, não. mas quem é que acredita num negócio desse? Meu coração é Flávio. Foi isso que ele em outras linhas, foi Eu isso que ele sei, falou. mas vem cá, mas não é. Ele pode Claro ter que uma não é. ótima relação com o Nunca Flávio. será. Ele está mentindo, entendeu? Ele Muito. está enganando as pessoas. Como aos políticos é permitido enganar as pessoas e as pessoas a se deixarem enganar pelos políticos, aí ele diz isso. O Ciro, que é o presidente do PP, que é um partido importante do Centrão, foi hoje a Curitiba, foi lá que ele deu essas declarações. O Ciro, que é esse aqui à direita de camisa branca,
Foi o chefe, simplesmente o chefe da Casa Civil do governo Jair Messias Bolsonaro. O chefe da O Casa Civil Bolsonaro é o era chamado segundo. de Rainha da Inglaterra e o presidente era o Ciro. Era essa a piada, né, na época. Pois era essa a piada. O Ciro, como todo chefe da Casa Civil, tinha uma fatia de poder enorme, etc e tal. Agora, o Ciro estava empenhado, acho que ultimamente até ele já sabia que era carta fora do baralho disso, mas ele estava empenhado esses meses todos passados em se credenciar para ser o vice na chapa do Tarcísio de Freitas. Uhum. Depois, ultimamente, ele deve ter se convencido de que essa vaga não seria para ele. Hoje, em Curitiba, ele foi lá em Curitiba, o quê? Só para dar essa declaração? Não, aí não precisava sair de Brasília. Ele foi a Curitiba também numa missão importante de vetar, de dizer que o PP, que é o partido dele, não apoiará o senador Sérgio Moro para o governo do Paraná. Eu vivo Eita. dizendo aqui que esse Sérgio Moro fez a maior besteira da vida dele, em jogar fora a toga e se entusiasmar em entrar na política. A política não é a praia dele. Ele só fez as coisas erradas o tempo todo. É senador porque o Paraná se apaixonou por ele na época da Lava Jato. E aí não só o Paraná, o país também, grande parcela do país. Mas o Moro está se empenhando para ser candidato ao governo do Paraná. E lá o PP vai apoiar a chapa do Ratinho Júnior. Está com o Ratinho Júnior, não, para o que der e vier aqui, estamos juntos. E aí, não interessa que o Sérgio Moro lidere ainda pesquisas lá para o governo do Estado. Sem apoio partidário, o Sérgio Moro não vai para canto nenhum. Você vê, olha, O Sérgio Moro está em qual partido, hein, Guga? É a União ele não tá no Brasil, não? Novo? Espera aí, deixa eu confirmar Não, aqui. não, vê aí. Não é na União Cidadania. Brasil, não? Espera aí. Não é a União Brasil. Não, o Novo Não, foi o primeiro. Foi o que cidadania ele não, traiu. que O Novo foi o partido que cidadania. ele traiu, né? Ele ia e não foi. Espera aí, Não, Sérgio Moro, vê aí. partido. Na União União Brasil, não? Brasil. Pois é, União Brasil se juntou com o PP do Ciro Nogueira, formaram uma federação e estão jogando juntos, pelo menos até agora, tanto que hoje O PP mesmo. quer vetar, claro, a candidatura do Moro e o União Brasil tá entrando na onda pelo jeito. Eu acho que a Não, União legenda não Brasil vai também. deixá-lo sair Ou candidato. seja, o partido com o qual o Moro poderia ser candidato, ou poderá ser candidato, que é a União Brasil, ao qual ele é filiado, também não quer Não essa quer. conversinha mole de Sérgio Moro ser candidato lá no Paraná. Sabe o que é que isso me lembra? A O quê? situação do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que Claro, todo é dia outro. diz: eu mantenho minha Não tem pra candidatura, onde eu ir. mantenho, mantenho, mas mantém por qual partido? Porque o partido ao qual ele é filiado é a União Brasil. O União Brasil já disse para quem quisesse ouvir que, olha, não, nós não vamos dar legenda para o senhor Ronaldo Caiado, não, porque o nosso jogo é outro. Nosso jogo, em primeiro lugar, é tentar ir com o Tarcísio, se o Tarcísio for candidato a presidente. Se não, o que a gente quer, e aí não é só a União Brasil, é também o PP do Ciro Nogueira, o que a gente quer é fazer bancada de deputado. Nós não vamos gastar dinheiro com candidato a presidente da República que não está no nosso projeto. Com Tarcísio é diferente, mas não sendo Tarcísio, nós não vamos fazer isso. Nós vamos Ó, apostar, usar o fundo eleitoral, o fundo partidário, essa fortuna enorme que os partidos hoje têm, para aumentar a nossa bancada. Porque o Centrão não é muito de se interessar em ter candidato a presidente da República. Ele faz jogadas, quer dizer, ele se Não, o Centrão divide. quer. O principal objetivo do PL é ter mais deputado, porque o que faz aumentar o seu fundo partidário, que faz eles terem, como tem, 1 bilhão para gastarem como quiserem com o partido, 1 bilhão de reais o PL tem, o Valdemar da Costa Neto, que já foi preso no mensalão, que foi pego pepita de ouro. Esse sujeito, pouco suspeito, tem 1 bi. E para ter essa grana toda, precisa ter a maior bancada. Quanto mais deputado, melhor. Então, esse é o objetivo.
É ter mais Pois dinheiro. é. Para ter mais E o, dinheiro, P- eleger senador e deputado. o PL é do Centrão, como é o PP do Ciro Nogueira, como é Sim, o União sim. Brasil do Antônio Rueda. E Agora, essa gente, ela se mantendo fiel às suas intenções de, olha, a gente quer compartilhar o governo. Aí compartilha o governo com quem tiver lá. Pode ser o claro, Lula, pode ser o Tarcísio, pode ser qualquer um, entendeu? E para isso precisa ter bancadas poderosas, bancadas que pesem nas decisões de fato da Câmara dos Deputados. para ter o controle da Caixa Econômica, você tem que ter bancada, né, PP do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Agora, Claro que não. claro que tem que ter, tem que ter poder de barganha. Claro que eles querem, além do fundo partidário, todo o poder que uma grande bancada pode conceder, se amarrando a qualquer governo, sendo centrão por isso, inclusive. Porque quem tiver no governo, eles vão querer estar ali para, de alguma maneira, daquele jeito mais popular que a gente fala, mamar na teta do Estado. O Sérgio Moro, não sei se você viu hoje, acharam o vídeo. O Sérgio Moro tem muito teto de vidro, né? Ele tem muita treta. E uma Acharam o das vídeo? tretas é que ele era acusado por um informante, por um delator chamado Tony Garcia, de manipular o Tony Garcia, de obrigá-lo a espionar políticos, espionar juízes. E aí o Tony Garcia dizia que, inclusive o Moro, ele tinha uma gravação feita de orgias entre desembargadores, juízes e garotas de programa num hotel 5 estrelas que acontecia mensalmente lá em Curitiba. Teriam gravado e o Moro usava essas gravações para chantagear juízes. O Tony Garcia sempre Isso, disse isso. isso na época Inclusive, da Lava Jato, né? isso até um pouco antes, quando tava começando tudo, até Aham, um pouco. Essa história nem aham. é da Lava Jato. Essa história Mas são outras mas acusações que já o Moro encontraram hoje isso? encontraram a tal. E o Tony Garcia sempre falou: tem a fita, a festa da cueca. Eu até entrevistei, conversei com o Tony Garcia um tempo atrás e ele falou muito disso. Acharam hoje a fita da festa da cueca com juízes e desembargadores Que fazendo orgias no hotel 5 estrelas maravilha! de Curitiba. E Que isso vai maravilha! ter uma consequência em algum momento. E o Sérgio Moro tem muita treta. Ele tem também aquele dinheiro que a Lava Jato estava recuperando de roubalheiras e que ele queria criar um meio de colocar aquilo numa entidade privada que seria controlada pelos juízes, por ele, pela turma do Delton Dallagnol, para poder fazer campanhas em favor de acabar com a corrupção. Olha só a treta que ia ser. Sérgio Moro, esse fanático, Dallagnol, essa piada, que eu não sei como no Brasil a gente tem um procurador tão parcial, um juiz tão parcial. Foi nojento o que eles fizeram. Depois que a gente descobriu a Vaza Jato, é patético. Esses dois alucinados, fanáticos políticos, eles são, hoje para mim eu vejo eles como os malucos do Bolsonaro. Esses iam ter o controle de mais de 2 bi de dinheiro que ia ser retomado da Lava Jato para fazer campanha contra a corrupção. Ou seja, para se promover. Ia ser uma palhaçada, e isso é outra treta que ainda pesa contra o Moro, que ele ainda está tendo que responder, mas Agora, enfim, tem teto de vidro.